33 da OAB com o professor Carlos Eduardo Lima Fernandes. Vamos lá. Seguinte, exame 33 da OAB, Breno, 19 anos, no dia 3 de novembro de 2017, quando estava em uma festa em que era proibida a entrada de menores de 18 anos, conheceu Carlos. Após ingerirem grande quantidade de bebida alcoólica, Breno conta para Carlos que estava portando uma arma de fogo e que tinha a intenção de subtrair o dinheiro da loja de conveniência de um posto de gasolina. Carlos concorda de imediato com o plano delitivo, desde que ficasse com metade dos bens subtraídos. Gente, vamos ver aqui, ó. Duas informações muito importantes nesse primeiro parágrafo. 19 anos, o Breno, e 18 anos, a entrada, né? Era proibida a entrada de 18 anos nessa festa. Outra informação muito importante é a questão da data, né, desse delito. Primeira coisa que a gente tem que ver logo, gente, de primeiro é a questão, por exemplo, de uma eventual aplicação aqui da lei o quê? Da lei de 2019 com o quê? O pacote anticrime, tá certo? Todas as alterações que houveram nessa lei, inclusive aí algumas que envolvem a questão do roubo também, que existem algumas alterações aí do ano de 2018, tá? Então, seguimos. A dupla, então, comparece ao local no seu assalto para o único funcionário presente. No exato momento em que abriram o caixa onde ele guardava o dinheiro, são abordados por policiais militares, que encaminham a dupla para a delegacia. Em sede policial foi constatado que Carlos era adolescente, olha aí, Carlos era adolescente de 16 anos e que tinha se valido de documento falso para ingressar na festa em que conheceu o Breno. A arma de fogo foi apreendida e devidamente periciada. Sendo apreendida e periciada, tá vendo? Sendo identificado que estava municiada e capaz de efetuar disparos. Se ela não estivesse capaz de efetuar disparos, a gente já falava com relação à questão do crime impossível, né? Houve ainda a juntada da folha de antecedentes criminais de Breno, onde constava a existência de 3 inquéritos policiais, em que figurava como indiciado em investigações relacionadas a crimes patrimoniais, além de 5 ações penais em curso, 2 delas condenações de primeira instância pela suposta prática de crimes de roubo marginal. E nenhum havendo trânsito em julgado. Gente, se nenhum caso aí há trânsito em julgado, nós não podemos computar por questões de reincidência, né? Continuamos. Antes do oferecimento da denúncia, o Ministério Público solicitou que fossem realizadas diligências destinadas à obtenção da filmagem do estabelecimento onde os fatos teriam ocorrido, razão pela qual houve relaxamento da prisão de Breno. Após conclusão das diligências, sendo acostado ao procedimento a filmagem que confirmava a autoria delitiva de Breno em 5 de junho de 2019, Breno foi denunciado pelo Ministério Público pela primeira vara da comarca de Florianópolis, Santa Catarina, órgão competente com incurso nas ações penais do artigo 157, parágrafo 2º, inciso 2º, ou seja, nós temos aí, vamos lá para o artigo 157. 157. E aí, ó, parágrafo 2º, nós temos aí o roubo aqui qualificado, né? Pela questão do concurso de 2 pessoas. E parágrafo 2º-A, que é a questão se é exercido aí com arma de fogo, ou seja, um roubo aí com 2 qualificadoras, né? Uma da arma de fogo e outra com relação à questão do concurso de pessoas, do Código Penal. E artigo 244 da Lei 8.069 de 90, que ela versa aí sobre a questão da corrupção de menores, o crime de corrupção de menores, na forma do artigo 70, né? Do cúmulo aí material, artigo 70 do Código Penal. Vamos lá para o Código Penal, artigo aqui 70 do Código Penal. Artigo 70, que é o concurso formal, né? Quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplicando-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso de 1/6 até a metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam dos desígnios autônomos, consoante o dispositivo no artigo anterior. Resumindo, né, galera? MP aí que estacar-lhe o pau no réu.
E aí, após o regular processamento, durante a audiência de instrução e julgamento, o magistrado optou por perguntar diretamente para as testemunhas de acusação e defesa, não oportunizando manifestação das partes, tendo a defesa demonstrou seu inconformismo com a conduta, tá certo? Gente, uma causa aí clara de nulidade, né? A gente já vai alegar isso daí como uma das preliminares de mérito aí da nossa ação. A vítima confirmou os fatos narrados na denúncia, destacando que ficou muito assustado porque Breno e Carlos eram muito altos e fortes, parecendo jovens de aproximadamente 25 anos de idade, além de destacar que havia cerca de R$ 5.000 no caixa do estabelecimento que seriam subtraídos se não houvesse a intervenção policial. O réu em seu interrogatório permaneceu em silêncio. Após a pressa da manifestação derradeira pelas partes, foi proferida sentença condenatória nos termos da denúncia, conforme requerido pelo Ministério Público. Na primeira fase, fixou o magistrado a pena base dos crimes de roubo e corrupção de menores, no mínimo legal. Gente, lembra que aqui é algo que vai, conforme o artigo aqui, 68, né, que é o cálculo da pena. Vai ser dividido em 3 fases. Primeira fase, a questão da pena base, que nós vamos requerer que seja no mínimo legal. Segunda fase, a questão da aplicação das atenuantes e agravantes. E a terceira fase vai ser aí dos casos de diminuição e aumento de pena. Primeira fase, a pena base sempre no mínimo legal, nós vamos solicitar. Segunda fase, atenuantes e agravantes com fulcro nos artigos 61 e 65 ali do Código Penal. E as causas de aumento e diminuição, nós vamos ver aí que pode estar aí no caput do artigo ou também disposta aí ao longo do código. Vamos lá. Seguinte, então o que ele fez? Na primeira fase, aplicou a pena base, tá certo? Fixou a pena base, só que ele colocou aqui roubo e corrupção, né? Em razão da personalidade do réu que seria voltada para a prática de crimes. Não pode, isso aqui não pode, né, gente? Conforme indicaria sua folha de antecedentes criminais, restando a pena de roubo de 4 anos e 6 meses e reclusão de 12 dias mútuos de corrupção em 1 ano e 1 ano e 2 meses de reclusão. Na segunda fase, isso aqui, ó, 4 anos e 6 meses, então não está na pena base aqui, né? A pena base do crime de roubo, 157, aqui, seria o quê? De 4 a 10 anos de multa. Na segunda fase, não foram reconhecidos agravantes e atenuantes. É errado, porque existe a atenuante da menor idade relativa, que é por ele ter menos de 21 anos. Na terceira fase, a pena base do crime de corrupção de menores foi confirmada como definitiva, enquanto a pena de roubo foi aumentada de 2/3, em razão do emprego de arma de fogo. Esse emprego de arma de fogo aí, gente, não pode acontecer pelo simples caso. O crime aconteceu em 2017 e somente veio a alteração na lei em 2018, não podendo se prejudicar o réu, né, que seria aquela questão da lei, ela só pode retroagir com relação para o princípio da anterioridade, né, da lei penal, mais benéfica, né, ou o princípio da não reformácio em pégios, enfim, princípio do indúbio aí pro réu também, todos eles associados aí, colocando-se a ideia de que a lei penal ela não pode retroagir para prejudicar o réu, com fulcro aí no artigo da Constituição Federal e também do Código Penal. E aí nós temos o quê? O Ministério Público, tá aqui, emprego de arma de fogo, diante das lesões previstas no artigo 13654 de 2018, restando pena definitiva de roubo de 7 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias mútuos, já que não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. O regime inicial fixado foi fechado, em razão da pena final de 8 anos e 8 meses de reclusão e 20 dias mútuos. Gente, isso aqui não pode. Porque o que acontece? Foi 8 anos e 8 meses, ou seja, aí só poderia o fechado, que é que nós vamos pugnar como defesa, fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, e ele vai ser aí menor de 8 anos. E aí nós vamos falar do artigo 33 do Código Penal. Ministério Público intimado a sentença manteve-se inerte. O que quer dizer isso aqui? Como advogado de Breno é intimado no dia 3 de dezembro de 2019, se o Ministério Público não tivesse mantido inerte, tivesse apresentado a peça cabível, seria contra razões do recurso de apelação. Como ele se manteve inerte, a nossa peça é a apelação. E aí, como você, advogado de Breno, intimado dia 3 de dezembro de 2019, terça-feira, sendo
o dia seguinte, o último dia em todo o país, bem como todos os dias da semana seguinte, exceto sábado e domingo, considerar as informações narradas na condição de advogado de Breno, redige a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus, embargo de declaração, apresentando todas as teses jurídicas pertinentes, a peça deverá ser datada do último dia do prazo. Simbora, galera. O que é que nós vamos fazer aqui agora? Agora eu vou mostrar para vocês a questão da distribuição dos pontos, né? E aí, para isso, eu vou botar aqui a minha carinha menorzinha. E aí, nós vamos ver aqui a distribuição. E aí, gente, o que nós precisamos fazer aqui é basicamente o seguinte. Vou até colocar aqui de azul. Qual que é o endereçamento? Ao douto juiz da primeira vara criminal da comarca de Santa Catarina. Fundamento, apenas aqui no 593, inciso 1º do CPP, que é o fundamento da nossa apelação. Endereçamento, e aí nós vamos fazer o quê? Além disso, nós vamos colocar a questão da tempestividade, né? Tempestividade que vai ser datada do último dia do prazo. O último dia do prazo aí vai ser qual? Qual é que vai ser o último dia do prazo? Nós temos aí que ele foi intimado no dia... Aqui, ó, último dia do prazo. Vamos lá. Aqui, ó. Opa. Esse aqui não tem, não. Vou colocar aqui para vocês. Aqui, ó, 3 de dezembro de 2019. O que a gente vai fazer aqui com essa informação? Se for 3 de dezembro de 2019, numa terça-feira, nós temos o que aqui? Opa, cadê? Não quero esse aqui, não. Eu quero esse aqui. Vamos lá. Oxi. Foi? Foi não. Esse aqui, tá? Foi? Também não foi, não. Ixi, ele bugou aqui. Bendito. Bendito bug. Gente, então se foi dia 3 de dezembro, o que é que vai acontecer? O último dia do prazo, terça-feira, nós vamos ter o quê? 3 de dezembro, terça. Até fazer assim, ó. 7 dias tem a semana, tá? 3 de dezembro, segunda, terça. Terça-feira, 3 de dezembro. Quarta-feira, 4 de dezembro. Quinta-feira, 5 de dezembro. Sexta-feira, 6 de dezembro. Eita, são 5 dias da nossa apelação, né? Terça-feira ele foi intimado, não começa a contar na terça, começa a contar no primeiro dia útil subsequente. Então nós vamos ter aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quinto dia cai no domingo. Não pode cair, né, gente, no domingo. Esses dias eles contam dentro do prazo, não são suspendidos com a questão dos finais de semana, feriado, sábado e domingo, mas não pode cair no domingo, o último dia do prazo, então ele vai ser no dia subsequente, que é segunda-feira. Se é segunda-feira, o último dia do prazo, nós vamos ter o quê? Dia 9 de dezembro de 2019, na segunda-feira. E aí, pessoal, o que é que a gente vai fazer? Nossa próxima questão aqui é elencar aqui como é que se deu a nossa peça. Trouxemos aí a questão da remessa, né? Aquele pedido de remessa para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com o processamento e recebimento desses autos. Existe a possibilidade também de citar a questão do juiz de retratação, mas isso nós vamos falar mais à frente. E aí, quais são as teses que nós vamos alegar? A questão da nulidade da instrução, gente. Aquela nulidade que nós já havíamos colocado, justamente por inobservar o quê? O artigo, né, gente? 600 também do Código de Processo Penal, né? Justamente porque o que aconteceu? Tendo em vista que houve uma inversão na ordem realizada. Uma inversão na ordem. Não permitida a complementação, tá certo? O que viola o artigo 212 e o artigo 564, inciso 4, ambos do CPP, né? E aí o 564, ele vai estar falando justamente sobre as hipóteses de nulidade. Quando a gente coloca aqui, ó, 564, inciso 4, 564, inciso 4, quando nós temos por omissão de formalidade que constitui elemento essencial do ato. Ou seja,
vai ser uma causa de nulidade quando é omissa essa formalidade, que foi uma formalidade que não foi observada. Essa questão da ordem das testemunhas. O juiz justamente não respeitou isso. A conduta do magistrado de não permitir complementação viola o princípio da ampla defesa e do contraditório e ampla defesa, do devido processo legal, ou gera cerceamento de defesa em desconformidade com o artigo 5º LV aqui o Louis Vuitton, né? O artigo 5º Louis Vuitton aí é questão da ampla defesa, do contraditório. No mérito, deveria buscar a absolvição do réu em relação ao crime de corrupção de menores, justamente, gente, porque ele não tinha, por ser uma conduta atípica. Por quê? Porque ele não tinha o conhecimento de que ele era menor. O réu, além dele demonstrar ser alguém superior a 25 anos, como colocado nos fatos, ele ainda tinha o quê? Ele ainda estava numa festa que era restrita apenas para o maior de 18 anos. Então ele não tinha como saber disso. Se ele não possui consciência, se ele não possui vontade com relação a algo, nós classificamos aí como erro de tipo, com fulcro no artigo 20 do Código Penal. Nós temos lá, no artigo 20, nós temos as hipóteses do erro de tipo. Artigo 20, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Se não possui crime culposo, se não possui dolo, nós temos aí a atipicidade da conduta. Breno não agiu com dolo nem culpa. Sua conduta foi atípica em relação ao crime de corrupção de menores. Então ele não pode ser colocado, não pode ser penalizado pelos crimes de concurso de pessoa, também pelo crime de corrupção de menores previsto ali na lei 8.069. No que tange à aplicação das penas, deveria ser reduzida a pena base, considerando os inquéritos policiais e ações em curso, não podem ser valorados negativamente na pena base, nem mesmo para avaliar personalidade, nos termos do artigo 5º LVII da CRFB e da súmula 444 do STJ. Súmula 444 do STJ. A súmula 44 do STJ ela diz que é vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena base, né? E aí, gente, na CF 88, nós encontramos também que no artigo 5º LX, LV, LVII, nós temos o quê? Que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, isso daí é o princípio da nossa famigerada presunção de inocência. Ele é presumidamente inocente até que existe o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que não ocorreu lá no caso. É possível a gente observar aqui, ó, que não houve o quê? O trânsito em julgado. Ele tem uma calhamaço de coisa contra ele. 3 inquéritos, 5 ações penais. Todavia, nenhum delas houve o quê? O trânsito em julgado. Se não houve trânsito em julgado, ainda assim é considerado inocente. Reconhecimento de atenuante da menoridade relativa. Menoridade relativa, previsto, já que o réu é menor de 21 anos. Primeira informação que a gente tem que bater o olho. Idade, menoridade. Prestar atenção com relação à questão da norma, né? Quando foi cometido o delito, quando a norma entrou em vigor. Isso é muito importante, né? Fazer o cara crachar com relação ao artigo, verificar a idade do agente, já falei, questão da decadência e prescrição, que não ocorreu nesse caso aí, mas a gente poderia ter batido o olho também e observado, com relação à questão da competência. E aí, com relação à questão da menoridade relativa do artigo de menor de 21 anos, nós temos a questão do artigo, na incidência do artigo 65, inciso 1, ou seja, uma causa de atenuante. Lembra que o juiz, no caso, ele não falou de nenhum atenuante. Redução do quanto de aumento realizado na terceira fase da dosimetria da pena do crime de roubo. Gente, aqui a gente não precisa realizar a dosimetria, não preciso dizer para o avaliador qual é a pena devida que ele tem que utilizar. Eu tenho que dizer que essa pena tem que ser reduzida, justamente por conta de alguns motivos, de algumas motivações, de algumas questões que eu posso estar alegando. E aí, isso daqui já ganhou 0,20, já que os fatos foram praticados antes da entrada em vigor da lei que aumentou o percentual do aumento em razão do emprego de arma de fogo ou em razão do princípio da irretroatividade da lei penal prejudicial ao réu. Ou seja, a lei penal que prejudica o réu, ela não pode retroagir, né? Ou como tem, por exemplo,
considerando aqui no espelho, né, é a questão que novatio legis impégios, né? A questão de que houve novatio legis impégios, e aí essa lei penal aí ela não poderia estar retroagindo que para prejudicar o réu. Reconhecimento da causa de diminuição da pena de tentativa, né? Então, como houve uma tentativa, ele não colocou aí que era a questão da diminuição por tentativa. Se não houve a inversão da posse do objeto, se existiu o celular e ele não fez o quê? Não furtou esse celular e inverteu a posse, estava com a pessoa X e não veio ali para o infrator, para o indivíduo que está realizando aí o crime de roubo, então não houve aí o crime de roubo, né? Nós temos aí a questão da modalidade tentada desse crime. Ele não foi consumado. O crime aconteceu, mas não foi consumado. Já que o crime não se consumou por circunstâncias o quê? Alheias à vontade do agente, ou porque não houve uma subtração do dinheiro que estava no caixa do estabelecimento, porque não houve o quê? A inversão da posse, com fruto na súmula 582 do STJ. A súmula 5, por sua vez, a súmula 582 do STJ, ela fala justamente sobre essa questão da inversão da posse. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. O que ocorre aqui, gente? Está dizendo que ainda por uma fração de tempo, só que aqui não houve, foi uma tentativa, né? Os policiais lá estavam para poder impedir que esse crime aí fosse consumado. A aplicação do regime inicial, lembra, sempre vamos pedir isso aqui, ó, regime inicial semiaberto ou aberto com base na pena a ser aplicada e primariedade do réu. O réu é primário, professor, mas ele tem um calhamaço, tem um penduricalho de coisas contra ele, 3 inquéritos, 5 ações penais, ele ainda assim é primário, tá certo? Não houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E aí nós vamos fundamentar isso no artigo 33, parágrafo 2º, a linha B, aqui, vamos lá, artigo 33 do Código Penal, a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, e a de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. E aí nós temos que considera-se, parágrafo 2º, vamos lá, as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observando os seguintes critérios reservados às hipóteses de transferência ao regime mais gravoso. Nós vamos o quê? Ele tinha colocado de 8 anos, deverá começar a cumprir o regime fechado, só que nós vamos pugnar o quê? Pelo semiaberto ou aberto, tendo em vista que nós consideramos aí a aplicação da pena base no mínimo legal. Qual o mínimo legal? 4 anos. De 4 a 10 anos é punível aí o artigo 157, o crime de roubo, né? E aí nós temos que nós vamos pugnar aqui pelo regime aberto, semiaberto ou pelo regime aberto. E aí, gente, finalização, você fecha o quê? Com conhecimento, provimento de recurso. Nesse caso aqui não cabia o SUSIS, tá certo? SUSIS, ele seria a suspensão condicional aí da pena, né? Não é a suspensão condicional do processo, é a suspensão condicional da pena. E essa suspensão condicional da pena aí, que é um benefício atribuído ao réu, elas, mesmo atribuindo aí alguns, completando alguns requisitos, ela não poderia ser aplicada porque que a gente não vislumbrou uma redução aí abaixo, né, dos 2 anos. Se fosse aí um crime punível com penas abaixo de 2 anos, nós ainda suscitaríamos e solicitaríamos aí o SUSIS. Gente, finaliza-se a peça com o prazo, né, 9 de dezembro de 2019, nestes termos, pede deferimento, local, data, prazo 9 de dezembro de 2019, advogado, OAB. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.